Irmãos, quando Manu chegou, a semelhança de Manu com Edna é muito grande, né? E eu vi em Manu a semelhança com Edna e matei um pouco da saudade. E falarmos de MCM, sem mencionar a irmã Edna, é não nos lembrarmos da história. A MCM dessa igreja tem uma grande gratidão pela vida da irmã Edna, que por um longo período esteve à frente dessa organização e em muito nos abençoou, com aquela alegria característica dela, sorriso largo, sempre paciente, sempre pronta para atender em tudo. Muito educada, muito elegante, muito fina no trato com os irmãos. E Edna deixou não só para Cibijoque, mas para a família, em especial para Manu, um exemplo de fé. E ver a Manu hoje aqui, como ela mesma compartilhou, em uma igreja pela primeira vez, né, Manu? Cantando, é Deus curando você, é Deus recebendo a sua adoração. Penso eu que sua mãe não teria um desejo diferente. Assim como ela foi em vida uma adoradora, essa herança ela deixou para você e para a família, que você e a família continuem adorando ao Senhor. Parabéns por ter vencido a preocupação desse momento e por ter vindo adorar. Certamente isso é algo importante na sua vida, na vida da sua família, na vida da igreja, e é importante para o Senhor vê-la adorando, reconhecendo que em todas as coisas o Senhor é Deus. Esse momento de agora, muito importante na sua vida e na vida de todos nós. Que Deus nos abençoe. E aniversário da MCM, momento muito especial, quando podemos, com muito carinho, nos lembrarmos da nossa querida irmã Edna, que foi líder desse ministério. Que Deus a todos abençoe, que Deus continue a todos consolando, e que bom que temos saudade, sinal que passou por esta igreja, passou pela vida da família e de tantas outras pessoas, e passou dando bom testemunho da fé em Cristo Jesus. Nós vamos meditar no Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 6, versículos de 25 ao 34. Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 6, versículos de 25 ao 34. O tema da mensagem: mulheres transformadas por Jesus. Assim diz a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo,
quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela palavra. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Convença a cada um de nós, através do teu Santo Espírito. Fale ao coração de todos nós e, em especial, ao coração das mulheres. Que o Senhor nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando a palavra de Deus é compartilhada, ela fala ao coração de todos. Porém, hoje é aniversário da MCM, Mulher Cristã em Missões. Vou me dirigir ao coração das mulheres, mas o aprendizado é para todos nós. É por causa do momento. Aniversário da MCM. Por isso vou falar às mulheres, mas o que será compartilhado com elas é a palavra, e a palavra, quando é compartilhada, fala ao coração de todos. Receba para a sua vida aquilo que Deus está ensinando na noite de hoje, desde o momento que começou o culto. Deus fala o tempo todo. Iniciou o culto, Deus está falando, até que chegue o momento de encerrar o culto, Deus vai falar. E aquilo que Deus nos ensina do início ao fim do culto deve ecoar na nossa mente durante toda a semana e deve nos orientar naquilo que faremos na nossa vida diária. Mulheres transformadas por Jesus. O texto fala ao coração de mulheres transformadas por Jesus. Fala ao coração de pessoas transformadas por Jesus. Esse texto, ele não fala diretamente ao incrédulo. É um texto que fala aos crentes. Obviamente, os princípios, uma vez observados também pelos incrédulos, vai gerar benefício para a vida deles.
mas o texto fala ao coração dos crentes. O texto fala ao coração daquele que crê em Jesus, crê em Deus, entregou a vida para o Senhor. O texto fala ao coração daqueles que são discípulos, são servos, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. O texto fala ao coração da igreja. O texto fala ao nosso coração. Como introdução, li Mateus 6, do versículo 25 ao 34. Mas, para meditarmos, destaco o versículo 33 e 34. Nesse momento, o versículo 33 que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? As coisas relatadas pelos versículos de 25 ao 32. O alimento, as vestes, os recursos e questões da vida. Preocupações que as mulheres têm com a família, com o sustento, com os filhos, com o marido, com os estudos, com os seus objetivos, seus sonhos, suas lutas, questões da vida. E o Senhor Jesus inicia falando no versículo 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos, não andeis ansiosas pela vossa vida. Obrigado, Magá. Deus te abençoe. Elas nem no dia delas deixam de trabalhar, né? Então não andeis ansiosos, não andeis ansiosas. Jesus então fala acerca da ansiedade, algo que toma conta da vida do ser humano. E não é diferente com as mulheres. Às vezes a ansiedade faz parte do dia a dia da vida da mulher. Ansiosa com as questões relacionadas ao casamento, ansiosa com as questões relacionadas à saúde, questões relacionadas aos filhos, ao marido, às finanças, e sempre elas encontram um bom motivo para estarem ansiosas. Sendo assim, o versículo 33 de Mateus 6 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, as quais vocês ficam ansiosas, buscando o reino de Deus, essas coisas vos serão acrescentadas. A ansiedade não deve fazer parte da vida de uma mulher de Deus. Isso porque Jesus é que está ensinando: não fiquem ansiosos. Porque se Jesus não estivesse falando, para mim seria quase impossível pedir isso para vocês. Irmãs, não fiquem ansiosas. Mas se Jesus está ensinando para não ficar, então eu não tenho uma outra palavra. A ansiedade não deve fazer parte da vida de uma mulher de Deus. Lembrem-se que o texto não fala aos incrédulos, mas o texto fala aos que creem. O texto fala ao coração daquelas que tiveram uma experiência com Jesus. São servas, receberam o Espírito Santo.
E ao coração de vocês, mulheres cristãs e mulheres cristãs que fazem a obra missionária, tendo como o lar, a família, como o primeiro campo missionário, a você, mulher cristã em missões, mulher cristã em ação, a ansiedade não deve fazer parte da sua vida. Não deve fazer parte. E é Jesus que ensina, é Jesus que orienta, é Jesus que manda. Eu sei que essa expressão, receber ordens, às vezes a gente não ouve de bom grado, mas quem crê em Jesus recebe ordens de Jesus. E receber ordens de Jesus é receber ordens daquele que ama a mulher, valoriza a mulher. Então, receber ordem de Jesus é uma coisa boa para a vida da mulher. E ordem é algo que tem que ser o quê? Obedecido. E por mais que seja difícil, mulher, se nesta noite o Senhor Jesus, o seu Senhor, o seu Salvador, está lhe aconselhando a não ser ansiosa, obedeça. Não seja ansiosa. Mas, pastor, eu não consigo. Mas obedeça a Jesus. Não seja ansiosa. A ansiedade não deve fazer parte da vida de uma mulher de Deus. A ansiedade não deve fazer parte da vida de uma mulher cristã. Por mais que seja algo muito difícil para você evitar, mas você precisa lutar contra. Não pode aceitar e nem se acomodar. Precisa lutar contra. E precisa lutar contra só por um motivo. Porque Jesus ensinou que você não deve ser ansiosa. Esse é o motivo principal. A busca espiritual viabiliza as soluções para as necessidades da vida. Por isso que Jesus ensina no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E aí ele diz, e todas essas coisas que deixam você ansiosa serão acrescentadas à sua vida. A busca espiritual viabiliza as soluções para as necessidades da vida. Substitua a ansiedade por um momento de oração. Substitua a ansiedade por um momento de leitura da palavra. Substitua a ansiedade por um momento ouvindo louvores, cantando louvores. Substitua a ansiedade separando um tempo para você se arrumar, tomar o seu banho, colocar a sua roupa e vir cultuar ao Senhor. Substitua a ansiedade buscando primeiro o reino de Deus. Muitas das vezes a mulher se torna ansiosa porque ela quer tanto resolver as questões da vida que permite que essa ansiedade e essa pressa de resolver as questões da vida roube dela os momentos com Deus, os momentos com o Senhor. E a mulher acaba entendendo que isso é legítimo. Momentos com Deus estão sendo roubados, mas é legítimo porque eu tenho muitas preocupações.
Eu tenho muitas coisas para pensar e para resolver, e o dia de hoje é pouco. Porém, Jesus fala ao coração de servas, de mulheres crentes, e a orientação dele é: não fiquem ansiosas. Não fiquem ansiosas. Lembrem-se, a busca espiritual viabiliza as soluções para as necessidades da vida. Quanto mais eu gasto tempo com as questões da vida, menos soluções eu tenho. Quanto mais eu busco o reino de Deus, mais as questões da vida são viabilizadas pelo Senhor e pelo exercício da minha fé. Se for para ficar ansiosa, fique com aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Talvez algumas possam falar assim, ou de repente todas: pastor, não tem jeito, eu tenho que ficar ansiosa. Faz parte da natureza da mulher, pastor, ficar ansiosa. Tá bom, se é para ficar ansiosa, fique ansiosa com as questões do reino e não com as questões da vida. O bom é que você não fique ansiosa. Ah, mas tem que ficar, pastor, isso faz parte da natureza da mulher. A mulher é assim, é que o senhor é homem e não entende. Por isso que o ensinamento não é meu. De fato, eu não vou entendê-la 100%. Mas o Senhor Jesus, que com Deus criou todas vocês, certamente entende 100% cada um de vocês. O Senhor que com Deus as criou, as entendem melhor do que vocês mesmos. O Senhor te conhece, mulher, melhor do que você mesmo. E por te conhecer tão bem, a orientação que Ele dá: não seja uma mulher ansiosa. Mas, se for para ficar ansiosa, fique com aquilo que diz respeito ao reino de Deus, e não com as questões relacionadas à vida. Buscar receber do reino é receber soluções para a vida como um todo. Eu sei que, por causa da ansiedade, algumas mulheres podem achar que muito investimento de tempo no reino de Deus pode atrapalhar a mulher resolver as questões da vida. Porém, qual é o segredo que Jesus ensina? Buscar receber do reino é receber soluções para a vida como um todo. Quando eu busco receber soluções espirituais, eu estou, ao mesmo tempo, recebendo soluções para a vida presente, para a vida material, para a vida física. Agora, se eu busco uma solução para a vida física, com a minha ansiedade, eu não vou resolver as questões da vida e ainda não recebo o alimento espiritual, porque eu estou ansioso demais. E essa ansiedade me faz gastar todo o tempo, ou grande parte desse tempo, com as questões da vida. Mas Jesus ensina esse segredo às mulheres
que obviamente, observado pelos homens, e os homens obedecendo, também vai dar certo na nossa vida. Qual é o segredo? Dedique a maior parte do seu tempo às questões do reino e as questões da vida serão solucionadas. O ser humano tem feito o contrário, tem dedicado a maior parte do tempo, ou até mesmo todo o tempo, às questões da vida, não resolvem nada, não se alimentam espiritualmente, e a ansiedade só aumenta a ponto de adoecer a mulher. E aí, você que tinha uma questão da vida para resolver, agora tem as questões da vida para continuar resolvendo e uma enfermidade física para tratar. Por isso que Jesus carinhosamente, cuidadosamente ensina as mulheres: não fiquem ansiosas. O Deus que provê alimento e soluções para a alma, também provê alimento e soluções para a vida. Ora, cremos em Deus para resolver uma questão gigantesca, que é o perdão, a salvação e a vida eterna. E para estas questões buscamos o reino e o Rei Jesus. E para as questões menores, porque qualquer coisa nesta vida, irmãos, é menor do que a questão do perdão para a vida eterna. O perdão para a vida eterna é a questão maior que todo ser humano tem para resolver. E essa questão maior foi resolvida de forma espiritual. Logo, as questões menores serão resolvidas de que forma? Ficando ansiosa, pastor? Não. A questão maior foi resolvida de forma espiritual. As questões menores serão resolvidas também de forma espiritual. Não fiquem ansiosas. Busquem o reino. Tenham intimidade com o Senhor. Gaste tempo orando, adorando, ouvindo louvores, lendo as Escrituras e separando um tempo precioso, não um tempo qualquer, mas um tempo precioso para cultuar ao Senhor. Cultuar é oxigênio para a vida de um crente. Desejo o que é grande, o reino de Deus, e o que é pequeno, as coisas da vida vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas que têm deixado você ansioso vos serão acrescentadas. Desejo o que é grande, o reino de Deus, e o que é pequeno, as coisas da vida, vos será acrescentado. Versículo 34, e caminhando então para o final do sermão. Diz o versículo 34: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. A ansiedade aumenta o sofrimento. Por que Jesus orienta a não ficar ansiosa? Porque se você está ansiosa, é porque você tem uma questão te preocupando. Seja em que área for da sua vida, ou até mesmo mais do que uma questão.
E a ansiedade aumenta o seu sofrimento. Você já tem uma questão para resolver no dia de hoje. E você está ansiosa. Com a ansiedade, você não resolve a questão que você já tem e ainda aumenta o seu sofrimento nessa busca de resolver a qualquer custo. E às vezes o custo é a sua saúde física, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual. É um custo muito alto. Não vale a pena ficar ansiosa. Se alguém me falar, pastor, não dá para viver sem ansiedade, nós somos mulheres. Então fique ansioso com as coisas do reino. Fique ansioso com as coisas do reino. Quer uma agitação em casa? Agita pelas coisas do reino. Bota todo mundo para tomar banho 5 horas. Mas mamãe, o culto é 7h30. Vamos embora. Não quero atraso, vamos embora. Se é para ficar ansiosa, fique com as coisas do reino. Se vai sentir falta de uma agitação, agite-se com as coisas do reino. Mas se eu tomar banho agora, mamãe, vou ficar suado. Vamos embora, menina, toma banho, bota a roupa. Está lá todo mundo pronto, 5h40, esperando 1 hora para dar a hora de vir para o culto. Isso é ansiedade, mas uma ansiedade com as coisas do reino. Não há necessidade de ficar ansiosa, mas se quer ter uma agitação, agite-se com as coisas do reino. Porque com as questões da vida, a ansiedade aumenta o sofrimento. Você fica ansiosa, você não resolve nada, e o seu sofrimento aumenta porque você ficou ansiosa, deixou de fazer algumas coisas para você, para o reino, para a família, e não resolveu nada. Não resolveu nada. A sensação que a mulher tem é que ela rodou e não saiu do lugar. Se agitou tanto, mas nada foi resolvido. As questões continuam ali e o seu sofrimento aumentou. Por isso que Jesus ensina ao coração da mulher nesta noite: não fiquem ansiosos. A ansiedade aumenta o sofrimento. Pôr limites à preocupação evita sofrimento desnecessário. O que é colocar limites às preocupações? É você cuidar das questões de hoje. O que eu tenho para resolver hoje? O que eu posso resolver hoje? Por isso que o texto diz o quê? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. As soluções de amanhã, Deus só vai te mostrar amanhã. Os cuidados de amanhã, Deus só vai revelar amanhã. Por quê que Ele não revela hoje? Porque são os cuidados de amanhã. Ah, pastor, mas eu estou ansioso, eu quero saber se Deus tem alguma coisa. Revela aí, pastor. Não, irmãos e irmãs. O que Deus tem como solução para o dia de amanhã, Ele vai mostrar amanhã. A resposta que Deus tem para sexta-feira, Ele vai mostrar na sexta-feira. Por isso que você precisa colocar limites nas preocupações. Coloque limites. Aqui está uma preocupação. Você precisa colocar limites para que esta preocupação não saia do dia de hoje, para que ela não vá para o dia de amanhã
para o sábado, para o domingo, enquanto você está na quinta-feira. Olha que absurdo. Uma pessoa na quinta-feira sofrendo pelo domingo. Uma pessoa na quinta-feira sofrendo pelo sábado. Não tem, irmãos, razão de ser. O dia nem existe. Ele está no futuro. E soluções só são possíveis que você consiga ter uma solução no tempo presente. Quais são as questões de hoje? Resolva as questões de hoje. Quando chegar o momento que você está acostumado a dormir, pastor, eu durmo às 10, eu durmo 11, eu durmo meia-noite. Chegou o momento que você está acostumado a dormir, pronto, encerra o seu dia. E você deve encerrar o seu dia 1 hora antes. 1 hora antes desligue o celular, 1 hora antes desligue a TV, 1 hora antes já toma o seu banho, já bota a sua roupinha, vai desacelerando. 1 hora antes. Você não pode, eu durmo 11 horas. Aí quando chega 11 horas em ponto, você desliga o celular, desliga o TV, você está aceso. Você não vai dormir. Você tem que começar a se organizar para dormir 1 hora antes. Vai desligando tudo, vai botando o chinelo, bota aquele pijaminha furado e vai relaxando, né? Para quando chegar no horário que você está acostumado a dormir, você já está assim, é só cair na cama. Você já foi preparando o seu organismo. Coma 1 hora antes, nada de eu vou dormir 11 horas, vou comer 10h59. Aí seu organismo está ali processando o que ele comeu, como é que você vai dormir? Não vai dormir. Se vai dormir 11 horas, come 10 horas. Para dar esse tempo aí de 1 hora para o seu organismo fazer o trabalho dele, para você poder relaxar. Mas você precisa ter disciplina. Você não pode ficar resolvendo as coisas o tempo todo, não. Qual é a hora de comer? Qual é a hora de tomar o banho? Qual é a hora de tomar o medicamento? Qual é a hora de dormir? E você tem que se organizar. Não, minha vida hoje está de perna para o ar, pastor. Por quê? Eu tenho uma coisa para resolver. E aí não toma o remédio, a pressão sobe. E aí não come, a pressão baixa. E aí vai criando outras complicações e não resolve nada. O assunto não foi resolvido e conseguiu uma pressão alta, uma pressão baixa, conseguiu uma insônia, mas aí não tem jeito, no outro dia você tem que 7 horas, 6h30, 5h30 levantar para trabalhar. O que adiantou ficar rolando na cama ali? Não adiantou nada. Não resolveu o assunto, ainda criou um sofrimento a mais. Por isso que você deve colocar limites às preocupações. Até que horas eu posso tratar desse assunto? Até que horas? Você vai estabelecer. Se até 8 horas eu não resolver isso, pronto. Eu vou tomar meu banho, eu vou jantar, vou descansar aí 1 hora, vou dormir. E deixa o Senhor te surpreender amanhã. Deixa Deus te surpreender amanhã. Ora, coloque o assunto diante de Deus e durma em paz. A ansiedade quanto ao futuro modifica o seu caráter no tempo presente. Se eu não coloco limites nas preocupações, em relação às preocupações, essa ansiedade modifica o meu caráter hoje.
E isso causa grande prejuízo, porque eu estou ansioso por uma questão futura, essa ansiedade afeta o meu caráter, e daqui a pouco eu estou brigando com o esposo, estou brigando com os filhos, estou irritado com todos, não quero comer, não quero conversar, surto, porque as preocupações com o dia futuro mudam o meu caráter no tempo presente. Se eu fico hoje preocupado com as questões de amanhã, o meu caráter não vai mudar amanhã. Ele muda agora. Ele muda agora, ele muda hoje. Se eu estivesse aqui preocupado com alguma questão do dia de amanhã, eu sofreria uma mudança no meu caráter agora, hoje. Por isso que a ansiedade não faz bem à vida da mulher cristã. Porque ela não resolve nada, ela pode aumentar o sofrimento e ainda experimentar no tempo presente, por causa de uma preocupação no tempo futuro, uma mudança de caráter e se tornar aquela pessoa que ninguém quer ficar por perto. Não dá porque está explodindo. Mas por que está explodindo? Está ansiosa para resolver uma questão no sábado. Mas hoje é quinta. Não, mas sábado tem isso para resolver. As questões de sábado se resolvem no sábado. Porque as soluções que Deus tem para o sábado, Ele não vai mostrar na quinta-feira. Se vivermos para Deus, não viveremos alimentando a ansiedade. Busque primeiro o reino de Deus. Se você vive para Deus, você não vai viver alimentando a ansiedade. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas que deixam vocês ansiosos vos serão acrescentadas, se buscar em primeiro lugar o reino. Portanto, disse Jesus, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. A solução que Deus tem para o dia de amanhã, Ele vai revelar amanhã. Basta ao dia o seu próprio mal. E esse mal aqui são as preocupações da vida. Não é um mal relacionado a uma ação do inimigo, não. Esse mal aqui são as preocupações da vida. Essas questões corriqueiras da nossa vida. E Jesus ensina o quê? Basta ao dia de hoje as preocupações de hoje, que já são bastante. Conclusão do sermão. A vida humana é mais importante do que as coisas. Mulher, cuidar de você é mais importante do que resolver as coisas. Não é aqui um discurso para você ser irresponsável, mas é uma orientação que, cuidando de você, você vai gozar de saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, vai manter o seu caráter e terá muito mais condições de encontrar uma solução para a questão que está te preocupando. Então lembre-se, você é mais importante do que as coisas. Você é mais importante, mulher. A sua saúde, o seu bem-estar, a sua alegria, a sua família, os seus sonhos, os seus objetivos, o seu descanso, o seu alimento, o seu banho,
o seu chinelinho, a sua vida, fazer bem a você, é mais importante do que resolver as coisas. Cuide de você, cuide da sua saúde. Cuidar de você é parte de uma solução para as questões que tanto te preocupam. Se você estiver bem com Deus, se você estiver bem com você mesmo, você vai encontrar uma alternativa. Você vai encontrar uma saída. Mas, se você não busca Deus em primeiro lugar, se você não se preocupa com a sua saúde física, emocional, espiritual, você vai ficar tão agitada, que a saída está aqui. E você passa, gente, não tem saída, mas não tem saída, como é que eu vou resolver isso? Não tem saída, e a saída está aqui. Mas você está agitada, você está ansiosa, você não consegue ver a saída. Aqui está a saída. Mas se você cuida primeiro de você, e quem demonstra amor pela própria vida está pronto para amar o outro. E em paz, em harmonia, com saúde, você vai romper uma vez e vai achar a saída. A saída está ali. A vida humana é mais importante do que as coisas. A ansiedade não altera a realidade dos fatos. Você vai ficar ansiosa, e as coisas vão continuar do mesmo jeito. Eu posso ficar ansioso com essa parede que eu vou chamar de amarela. Mas a minha ansiedade não vai mudar a cor dessa parede. Ela vai continuar creme, ela vai continuar bege. Mas eu estou ansioso, eu queria azul, mas não vai resolver. Não é a ansiedade que vai transformar a parede bege em azul. O que vai transformar a parede bege em azul é um pincel e uma lata de tinta. E isso transforma a parede bege em azul. Não a minha ansiedade. Eu vou ficar ansioso, e a parede vai continuar bege. A ansiedade não altera a realidade dos fatos. Você fica ansiosa, vai aumentar o sofrimento, vai perder a saúde, vai interromper sua comunhão com Deus, vai sofrer uma mudança de caráter e não vai resolver nada. A ansiedade não é uma característica dos servos de Deus, e sim dos incrédulos. Os incrédulos que ficam ansiosos porque não têm essa segurança em Deus. Ansiedade é sofrer por algo que não existe. Ansiedade é sofrer por algo que não existe. A providência de Deus nos basta. Como disse uma senhora humilde lá do interior do Brasil, quem tem Jesus tem tudo. Que Deus te abençoe. Que você, mulher, saia daqui nesta noite confiando na palavra de Deus. E a palavra de Deus ensina: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, disse Jesus, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia
o seu próprio mal. Que Deus possa abençoá-las, que as irmãs possam obedecer a Jesus. Nós vamos encerrar orando pela vida das irmãs. E vou pedir que a todos uma boa noite, descansem, não fiquem mais ansiosas, obedeçam a Jesus e que Deus possa continuar cuidando de vocês como tem feito. Que Deus abençoe a todos e até domingo, se Deus assim nos permitir. Um abraço.